os agentes motivadores do crescimento da igreja. A igreja primitiva foi e sempre será um modelo. O Espírito Santo ministrava isso ao meu coração. Um padrão, se quisermos de fato descobrir o segredo para o verdadeiro crescimento da igreja. E por que verdadeiro crescimento? Porque hoje, queridos, existem muitos mecanismos que têm sido usados como se a igreja fosse uma iniciativa, uma obra, um empreendimento de cunho humano, de viés humano. Hoje nós percebemos que muitas estratégias de marketing têm sido usadas para tentar fazer a igreja crescer. Hoje querem fazer da igreja uma marca de sucesso, como tem a Ferrari, como tem Dolce & Gabbana, como tem aquela marca famosa de relógios, a Rolex, né? E eu quero deixar bem claro aqui algo importantíssimo. O Espírito Santo falava isso de uma forma poderosa ao meu coração. Nós usamos os meios de comunicação, eu estou aqui falando agora num poderoso veículo de comunicação. Nós usamos os meios de comunicação, a TV, o rádio, a internet, mas a igreja para ganhar o mundo não depende da tecnologia. A igreja primitiva que o diga. E eu dizia a Deus, mas Senhor, e o que é que a igreja deve fazer? Quais são os agentes motivadores desse crescimento da igreja? Porque a coisa, irmãos, está chegando a patamares tão sérios. A igreja está chegando a conclusões, muitas vezes beirando o absurdo. Eu estava lendo uma matéria, por exemplo, de que existe uma profissão hoje, nada contra essa profissão, pelo contrário. Eu tenho até amigos que estão hoje nessa profissão, que é a profissão de coach. Você já ouviu falar do coach? Mas eu estava lendo uma matéria que na Europa, nos Estados Unidos e até aqui no Brasil, esse profissional já está sendo chamado para dar palestras de crescimento na igreja. O coach está sendo levado para a igreja. Palestras de coach estão acontecendo onde deveriam haver a pregação do evangelho. Talvez você não saiba o que é coach. Eu vou falar rapidamente aqui para quem ainda não conhece. O coach é um conceito que surgiu em 1830 na Universidade Britânica de Oxford, uma universidade muito conhecida, muito famosa. E o que é um coach? Profissional coach. Eu tenho amigos que são coach. É um tutor particular. É alguém que prepara outro para uma determinada coisa, uma matéria que ajuda um empresário, dando orientações para o crescimento da sua empresa. Um coach, a bem da verdade, é um instrutor, é um treinador. Nos Estados Unidos, há coach para cantores, há coach para atletas, há coaches para atores, há coaches para empresários. É um profissional muito bem treinado, capacitado, né? Que tem o objetivo de motivar, de encorajar o cliente, de atingir os objetivos daquele cliente. Ele vai ensinar para o cliente novas técnicas que vão facilitar o seu aprendizado e que vão levá-lo a atingir os seus objetivos. Esse é o coach. E nada contra a profissão, pelo contrário, me entenda. Mas hoje, o que está acontecendo é que esse profissional está sendo chamado para estar dentro das igrejas, dando palestras motivacionais para que a igreja cresça. Porque o coach na área empresarial tem tudo a ver. Agora, o coach da igreja que eu sempre soube, que está na palavra, sempre foi o Espírito Santo. Ele é o tutor da igreja. Ele é quem prepara a igreja. O coach da igreja é o Espírito Santo. Mas hoje estão tirando o verdadeiro coach, o verdadeiro tutor, o verdadeiro instrutor, o treinador que foi deixado por Jesus. Ele disse, eu vou, mas deixarei o Consolador. E hoje o Espírito Santo está sendo trocado pelo coach, pelo profissional que auxilia na esfera secular, pessoas, empresas, organizações, e estão chamando esse profissional para dentro da igreja. Muitos pastores, líderes têm enveredado por esse caminho. Hoje há pregações que mais parecem palestras motivacionais da fé. Há pregações hoje que estão se confundindo com força, com vontade. Hoje tem acontecido esse tipo de coisa. Muitas pregações têm se transformado
em verdadeiras palestras motivacionais. E nós temos que ter muito cuidado. Hoje, o que nós escutamos dentro de muitos sermões são frases do tipo: como fidelizar os membros da sua igreja? Expressões de coach. Como ter sucesso através da fé? Como ser o melhor marido? Tudo isso, para quem é um coach e está me ouvindo agora, sabe que são expressões que são utilizadas. E aí isso está sendo levado para dentro das igrejas. E eu abri esse texto que é tão conhecido, que a gente já conhece até de cor e salteado, Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, nós ali começamos a perceber quais foram os agentes motivadores do crescimento da igreja. E durante toda essa semana eu quero falar um pouco desses agentes motivadores do crescimento da igreja. Uma igreja que não tinha nenhum veículo de comunicação como nós temos hoje. Uma igreja que, até para se locomover fazendo trabalho de missões, era uma coisa tão difícil, tão complicada. Para sair de Jerusalém e até Antioquia da Síria, se gastava meses para se chegar onde queria. A dificuldade de trânsito era muito grande. Mas por que essa igreja? Quais foram os elementos, os agentes que essa igreja utilizou para o evangelho explodir em todo mundo? Porque se hoje eu e você estamos aqui, é fruto desses agentes motivadores que a igreja de Jerusalém utilizou-se. Se hoje existe evangelho nos 4 cantos do mundo, se o evangelho hoje está sendo pregado às nações, é fruto do que essa igreja fez lá no primeiro século da era cristã. E eu queria falar sobre esses agentes de crescimento que podem ser aplicados, que não ficaram lá atrás. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela não muda com o tempo. Quanto mais o tempo passa, mais a palavra continua sempre atual. E eu queria falar hoje sobre o primeiro agente de crescimento da igreja primitiva, que nós temos que aplicá-lo diariamente na igreja de Jesus. E esse primeiro agente está aqui em Atos capítulo 2, versículo 42. Perseveravam na doutrina. Na tradução NVI, eu tive cuidado ontem de olhar algumas traduções, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Na versão do rei James, a versão da Bíblia King James, diz: eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Ou seja, a igreja de Jerusalém, queridos, ela mesclava doutrina com testemunho, credo com conduta, palavra com poder, qualidade com quantidade. Isso aqui é fundamental. Essa igreja mesclava doutrina com testemunho. Porque não adianta pregar se você não vive. Não adianta falar de amor se na prática não existe o amor. Não adianta. E essa igreja perseverava na doutrina. E essa doutrina mesclava tudo isso. Princípios, profissão de fé, doutrina, mas testemunho. Tinha que ter credo, mas tinha que ter conduta. Tinha que ter palavra, mas tinha que ter poder. Tinha que ter qualidade, para consequentemente ter quantidade. Ou seja, Deus falava ao meu coração ontem, dizendo: olha, Ibe, na igreja de Jerusalém havia ordem e equilíbrio doutrinário. Porque na matemática existe um conceito que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Já ouviu falar disso? É um conceito matemático. A ordem dos fatores não altera o produto. Mas quando a gente olha para a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, a gente percebe que a ordem no âmbito espiritual, se não tiver ordem, isso afeta o equilíbrio. Hoje por aí nós vemos pessoas preocupados, líderes preocupados com quantidade em detrimento da qualidade. Perceba que existia qualidade
para depois, consequentemente, vir a quantidade. Hoje o que a gente vê, irmãos, são pessoas preocupadas em encher igreja. E eu confesso a você que encher igreja não é difícil nos dias que a gente está vivendo, não. Basta tão somente pregar aquilo que muita gente quer ouvir. Eu confesso a você que a cada dia eu me impressiono com a capacidade criativa de muita gente por aí. Dia desse eu estava na internet, o sujeito postou um vídeo lá, mostrando num canal de televisão no sul do Brasil os absurdos que muita gente está pregando, que não tem nada a ver com o evangelho. Meu irmão, é areia ungida, é sabão ungido, é shampoo ungido, é tesoura ungida, é vassoura ungida e por aí vai. E quando se bota as câmeras em cima da igreja, na nave da igreja, o que você vê é uma igreja repleta de gente saindo até pela janela. E muita gente está pensando que se não tiver nessa ordem, tá tudo certo. Não! Primeiro tem que haver qualidade, para consequentemente haver quantidade. Hoje tem muita gente preocupada, irmãos, com a quantidade. Hoje as pessoas estão preocupadas em ter uma igreja cheia de números. Eu já falei aqui que um dia eu passei numa banca de revista e só pelo título da revista eu voltei lá e comprei. Uma revista muito famosa no meio cristão, não sei nem se existe mais, Eclésia. Uma revista muito conceituada no meio cristão. E a capa da revista era o seguinte, uma igreja cheia de pessoas vazias. Eu voltei na hora e comprei a revista. Uma igreja cheia de pessoas vazias. E quando eu olho para a igreja de Jerusalém, eu vejo uma igreja que não abre mão de nada. A Bíblia fala que eles perseveravam na doutrina. E nessa doutrina, nesse bojo doutrinário, existia isso. Existia o credo, que eram os princípios, as normas, a profissão de fé, mas existia a conduta. O sujeito pregava aquilo que ele vivia. Existia a doutrina, mas existia o testemunho. Existia a palavra, mas por conseguinte, o poder era manifesto na igreja. Existia a qualidade, para depois vir a quantidade. Perseverar na doutrina tem que ter no bojo tudo isso aqui. Porque se não tiver, não adianta. Hoje o que a gente vê por aí são igrejas que abraçam muito um determinado fator e se esquece do outro. Já percebeu isso? Tem igreja por aí que você já conhece ela por aquilo que ela prega e abre mão de outras coisas, achando que Deus vai abrir mão disso. Tem igreja por aí que é conhecida como a igreja dos milagres. O que você mais vê nela é milagre. Quando se fala o nome da igreja, fulano e Beltrano já sabe, ali é a igreja dos milagres. Mas onde é que está a palavra? Já tem igrejas que você conhece ela pela oração. Ah, rapaz, essa igreja aí o povo ora de manhã à noite, sim. E onde é que está o amor? Perceba que perseverar na doutrina é um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas. E Deus não abre mão de nada. Perseverar na doutrina é ter no bojo doutrinário tudo isso que eu falei. Doutrina, testemunho, credo e conduta, palavra e poder, qualidade para depois vir quantidade. Isso é perseverar na doutrina. Não vá pensar que Deus abre mão desses detalhes que a gente diz, não, isso aqui, Deus não vai fazer questão não. Esse é o nosso grande equívoco. Um exemplo claro disso são as igrejas da Ásia. Quando você abre Apocalipse, eu quero falar mais precisamente de uma que tinha características maravilhosas, que se você me perguntar, irmão Ibe, se eu queria fazer parte dessa igreja, com certeza. Com certeza, se tem uma das igrejas de Apocalipse que eu queria ser membro dela, seria a igreja de Éfeso. Porque Apocalipse capítulo 2, na tradução da linguagem de hoje, diz assim, eu sei o que vocês têm feito. Vamos ler Apocalipse 2 a partir do versículo 2. Na tradução da linguagem de hoje, diz assim, eu sei o que vocês têm feito. Olha o que é que Deus começa a falar dessa igreja. Veja os adjetivos que Deus usa para essa igreja. O Senhor começa dizendo assim, sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Meu irmão, em primeiro lugar,
nessa igreja não tinha crente preguiçoso. O Senhor, Deus é quem reconhece isso. O trabalho dessa igreja era incansável. Eu, quando fecho meus olhos e começo a ler sobre a história de Éfeso, na minha mente o que vem de imediato é uma campanha evangelizadora pujante. Afinal de contas, a história diz que Éfeso deveria ter entre 300 a 500 mil pessoas na cidade de Éfeso. Imagina o que é evangelizar uma cidade como essa. Imagina o que é sem ter rádio, sem ter internet, sem ter televisão. E eu fico imaginando, irmãos, como não era a campanha evangelizadora de Éfeso. Hein? E Deus reconhece isso. Sei que trabalharam muito, uma igreja que trabalhava muito. O Senhor diz, aguentaram o sofrimento com paciência. Uma igreja que tinha a virtude da paciência. Uma igreja que aguentou sofrimento. Aí Deus diz assim, sei que vocês não podem suportar pessoas más. Meu irmão, em Éfeso não tem esse negócio do camarada fazer o que quer e ficar dentro da igreja, não. Porque diz assim, e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são, porque vocês descobriram que eles são mentirosos. Sabe o que é que isso aqui me remonta? Sabe isso aqui onde me leva? Uma igreja que gostava de Bíblia. O camarada chegava lá com estigma, com status de apóstolo. Essa igreja colocava eles à prova. Como é que se coloca uma autoridade que se diz uma autoridade eclesiástica à prova? Dentro da Bíblia. Não tem outro caminho. Então essa igreja me passa a impressão de que era uma igreja que gostava da palavra. Então vamos lá. Uma igreja que trabalhava muito, aguenta o sofrimento com paciência, vá anotando aí e veja as prerrogativas boas que Deus trata, que Deus fala da igreja de Éfeso. Trabalha muito, aguenta sofrimento com paciência, não suporta pessoas mais e coloca à prova os que dizem que são apóstolos e não são. Olha, essa igreja tem uma coisa que Deus também tinha. Eu achei isso fantástico. No versículo 6 do capítulo 2, diz assim, mas vocês têm a seu favor isto. Olha o que é que Deus diz dessa igreja. Odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. O mesmo ódio que essa igreja tinha dos nicolaítas que pregavam heresias, Deus também sentia. Então veja que em até determinado ponto, essa igreja tinha sintonia com Deus. E o Senhor continua, não para por aí não. Versículo 3 do capítulo 2 de Apocalipse diz assim, vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa sem desanimarem. Ô meu querido, isso aqui era o suprassumo de uma igreja que tem tudo para ser um estouro, como foi a igreja de Éfeso. Já pensou? Trabalho, aguentar sofrimento com paciência, não suporta pessoas mais, uma igreja que põe à prova aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são, uma igreja que gosta de Bíblia. Eu fico imaginando o culto de doutrina em Éfeso. A igreja deveria ser cheia, porque não era povo que comia comida podre. Aguentaram a situação com paciência, sofreram pela causa de Jesus, tinham ódio dos nicolaítas, como Deus também odiava os nicolaítas, mas uma igreja que abre mão do primeiro amor. Meu querido, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Veja que no bojo doutrinário, Éfeso caiu na esparrela de deixar de lado aquilo que é o fundamento do evangelho, o amor. Perseveravam na doutrina, trabalharam, tiveram paciência, gostavam da palavra, porque para pôr à prova apóstolos que eram mentirosos, esse povo tinha que conhecer da Bíblia, tinha que conhecer da palavra, sofreram pela causa de Jesus, uma igreja que foi perseguida, uma igreja que não tolerava heresias, mas se esqueceu do primeiro amor. Eu pergunto a você, será que isso acontece nos dias atuais? E muitas vezes nós temos o ledo engano de que isso para Deus não faz diferença. Não faz diferença.
Se preocupamos com tantas áreas da igreja e se esquecemos daquilo que muitas vezes a gente não faz ideia. Para Deus é o principal. Irmãos, depois de uma lista dessa feita pelo próprio Deus, de coisas boas de uma igreja, será que Deus não podia dar um desconto? Dizer, olha, vocês, pela quantidade de coisas boas que vocês fazem para mim, eu vou dar um desconto aqui no amor. Não! Deus disse, eu porém tenho uma coisa contra vocês. E o Senhor ainda disse mais, se vocês não corrigirem isso aqui, eu vou tirar o candelabro de vocês do lugar. Meu irmão, Deus não abre mão de detalhes algum da igreja. Tudo tem que estar no seu devido lugar. Não adianta trabalhar muito se você abre mão de outras coisas. Não adianta ler muita palavra, orar muito, se você abre mão de outras coisas, porque Deus não abre mão. Crescimento de uma igreja é perseverar na doutrina como o todo. O todo. Existe um teólogo metodista de Cuba chamado Justo González. E nos escritos de Justo González, ele diz que perseverar no ensino dos apóstolos não quer só dizer que o povo não se desviou das doutrinas apostólicas, não. Quer dizer também que eles perseveravam na prática de aprender com os apóstolos, que eram alunos ou discípulos, eram ávidos por conhecimento sob o comando dos mestres. Justo González diz que a igreja de Jerusalém era uma igreja que tinha fome de aprender e, acima de tudo, colocar em prática o que aprendia. Se o sermão e a doutrina em Jerusalém fosse amor, quando terminava o culto, estava todo mundo colocando o que foi ensinado em prática. E era isso que chamava a atenção das pessoas. Porque pregar amor é muito fácil, difícil é vivê-lo. Eu quero dizer para você que Deus tem um compromisso com a palavra. Ele tem zelo pela palavra. Hoje o que a gente vê por aí, irmãos, são igrejas que não têm mais compromisso com a palavra. Tem tempo para tudo. Há pessoas por aí preocupadas em dar oportunidade a tudo na igreja. Aí pega 10 minutos, deixa para a palavra. E aqui, meu irmão, eu vou dizer uma verdade. Doa a quem doer, que eu não estou aqui para agradar nem a mim mesmo. Mas hoje, infelizmente, irmãos, existem até rádios por aí evangélicas que não dá prioridade à palavra. Você coloca na rádio lá, o que você vê é música o tempo todinho. A programação é música o tempo todinho. E é por isso que Deus tem honrado aqui a Rádio Novas de Paz. Porque aqui não existe uma turma de locutores. Eu me recordo como hoje, quando o pastor Técio sentamos para vir para cá, para fazer parte dessa equipe. O pastor foi bem claro, disse, olha, eu quero o comunicador que pregue a palavra. Tem que falar de Jesus aqui. Porque nesse exato momento, os institutos de pesquisas dizem que nós estamos falando aqui, eu estou falando aqui agora, para no mínimo 50 mil pessoas. É um estádio de futebol repleto de gente. 50 mil pessoas que estão ouvindo a palavra. Então, meu irmão, se na sua igreja a palavra não tem prioridade, não vai haver crescimento. Não haverá crescimento sem perseverar na doutrina. E essa doutrina tem que ser completa. Tem que haver palavra e tem que haver testemunho. Tem que ter credo, mas tem que ter conduta. Tem que ter palavra, mas tem que ter poder. E não inverta a ordem das coisas. Tem gente por aí buscando quantidade. Mas quantidade tem que ser fruto da qualidade. É melhor uma igreja com 5 crentes que sejam servos do Senhor do que uma igreja com 5 mil pessoas que não querem saber de Deus, que não querem saber da sua palavra. Hoje, infelizmente, irmãos, há igrejas que não têm mais compromisso com o evangelho. Não tem mais compromisso com o evangelho. Eu me recordo que um dia eu estava numa igreja e de repente chegou um cantor. Camarada com cabelo, parecia uma juba de leão, uma camisa de manga curta, não tinha nem um Novo Testamento na mão. Entrou na igreja, nem se ajoelhar para orar, o camarada teve o senso de cristianismo, de ser um cristão. Chegou, entrou, já era 8 horas da noite, sentou-se lá no banco, sequer se ajoelhar para orar. Muito famoso, muito conhecido no Brasil todo.
E eu do púlpito vendo tudo. De repente foi chamado ele para cantar. E ele passou quase 30 minutos conversando abobrinha em cima do púlpito, cantando, contando lorota. E depois ao pregador foi dada a oportunidade de trazer uma palavra de 5 minutos. 5 minutos. Para o cantor 30, porque é famoso, conhecido no Brasil todo. Para o pregador, coitado, 5 minutos. Que o pregador ainda aceitou. Se fosse eu dizia, não, meu irmão, fique aí, dê o resto do tempo pro cantor, porque a palavra aqui não tem prioridade. Aí sabe o que acontece? No final daquele culto, eu estava com Ruth de saída, e uma pessoa não evangélica me procurou, olhou para mim e disse, moço, venha cá. Eu estava de paletó, gravata, ela me chamou no canto, disse, o senhor é pastor? Eu disse, não. Por quê? O que é que está acontecendo? Ela começou a chorar. No final daquele culto, ela começou a chorar, mas chorou copiosamente. Eu disse, calma, o que foi que houve? O que é que está acontecendo? Ela disse, eu vim aqui hoje ouvir uma palavra. Eu estava aqui ansiosa por uma palavra. Mas não teve palavra hoje no culto. Uma pessoa não evangélica que foi à igreja ouvir a palavra, mas não teve palavra. O que teve foi a apresentação e o pior, que antes de finalizar o culto, o cantor ficou ao lado do púlpito recebendo autógrafo. Era uma fila de crente que não tinha a menor reverência, pegando autógrafo do cantor no meio do culto. Meu querido, se não houver perseverança na doutrina, uma igreja que não se dedica ao ensino da palavra, e eu quero dizer algo muito sério que você já conhece, talvez você já deve ter ouvido falar. Isso é um texto muito conhecido. A única coisa que consegue derrubar o povo de Deus, a única coisa que consegue botar uma igreja na lona, ainda não é o diabo. É a falta de ensinamento. Oséias diz, o meu povo perece. A palavra do Senhor lá no livro de Oséias é clara, o meu povo perece por falta de conhecimento. Nem o diabo tem a força, a capacidade, o poder de destruir uma igreja com a falta de conhecimento. Isso é muito sério. Tem que haver doutrina, tem que haver palavra, tem que haver testemunho, tem que haver credo, mas tem que ter conduta, tem que ter palavra e tem que ter poder, tem que ter qualidade para depois pensar na quantidade. Hoje, irmãos, em detrimento da qualidade, tem gente dizendo, pode ficar, pode ficar, pode ficar, pode ficar. Um dia desse um irmão chegou, mas irmão Ibe, isso é negócio do pastor Técio. Eu disse, não, meu irmão, isso não é negócio do pastor Técio coisa nenhuma. Isso está na Bíblia, o pastor está fazendo pela palavra. A grande questão é que o politicamente correto quer entrar dentro da igreja. Não, não vamos falar isso não, não vamos cobrar não, né? O que é que o bichinho vai pensar? O que é que fulano vai achar? Não, não tem isso não, meu irmão, é a palavra. Você acha que nós somos odiados pelo mundo? Por quê? Pela palavra. Porque o mundo começa a achar que tudo é normal, mas a palavra diz não, não é normal coisa nenhuma. Família é um homem e uma mulher. Por que é que nos chamam de tudo que não presta por aí? Porque nós procuramos viver pela palavra. E a igreja tem que procurar viver pela palavra. É por isso que disse com muita propriedade Justo Gonzalez no seu livro, que o perseverar no ensino dos apóstolos não quer só dizer que o povo não se desviou das doutrinas apostólicas, quer dizer também que eles perseveravam na prática do aprender. Eles eram alunos ávidos por conhecimento. Tem que haver desejo. É triste hoje a gente ver cultos sem nenhum demérito a outros cultos, porque todos os cultos são importantes, mas é triste a gente ver os cultos de ensinamento da palavra de Deus, o povo não tem interesse de ir. Você chega na escola dominical, um pouquinho de gente, um culto de doutrina, um pouquinho de gente, e aqui, irmãos, deixa eu falar os dois lados da moeda, eu não quero ser injusto. Existe uma queixa que não justifica, mas que ao mesmo tempo acende um alerta amarelo, um alerta vermelho para a gente, e de certa forma também existe razões para que essas pessoas hoje também não estejam indo para esses cultos de ensinamento. Não justifica, mas é algo também que a gente tem que observar com carinho. Sabe o que é? Há pessoas também que dizem para mim, irmão Ibe, sabe por que eu não participo?
Sabe por que é que... E isso, irmãos, eu escuto de todo tipo de gente, de várias igrejas. Porque, irmão, eu chego aqui, mas infelizmente, cadê o preparo? Cadê o ensinamento? Não existe mais o desejo por parte de quem está na frente. E quando eu falo na frente, independe de ser o pastor, o evangelista, o presbítero. É quem está na frente de qualquer órgão da igreja. É quem está na frente da classe da escola dominical. É quem está no culto que vai ministrar a doutrina. Não existe hoje, irmãos, o que a gente vê são pessoas que não sabem nem o que está falando. É triste, é lamentável dizer isso, mas é a verdade. Dói, mas é verdade, tem que ser dito. Não existe mais o desejo de estudar a palavra. Como é que uma igreja pode crescer, meu irmão? Como é que uma igreja pode avançar se não existe o desejo e o povo está com fome da palavra? Eu tenho ouvintes aqui, não só do Bom Dia Amigo, mas de toda a programação, não evangélicos, até de outras religiões que diz, olha, eu paro tudo para ouvir a palavra. Porque está se cumprindo o que está lá em Joel, que o Senhor iria mandar uma fome, não de pão, mas da palavra. As pessoas querem ouvir a palavra. Mas muita gente por aí não tem mais desejo de estudar, de se preparar. Não. Querem chegar na igreja para estar falando coisas daquilo que ele acha que está trazendo crescimento. O que traz crescimento para a igreja é uma mensagem cristocêntrica. Não é axiologia. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que você imagina. Não. Tem que haver interesse, tem que haver busca pelo crescimento. A igreja tem que sentir desejo. Desejo. Há dias atrás um irmão me procurou e disse, irmão Ibe, olhe, a igreja tal, olha, foi até 11 horas da noite falando de uma palavra que ouviram. Olha a palavra. Quantas pessoas não chegam para mim dizendo, olha, irmão Ibe, eu estive na igreja ontem, no culto lá da minha igreja e estou remoendo aquela palavra. A gente sempre usa essa expressão, né? Estou remoendo aquela palavra até hoje. Há pessoas que me encontram e falam isso. Olha, aquela palavra que foi pregado pelo pastor fulano, aquela palavra, porque a palavra fica aqui, ó, causando efeito, fica queimando dentro da gente. Quantas vezes eu termino aqui esse momento da palavra, quando eu desligo o microfone que boto a música aqui, eu caio em lágrimas. Porque a palavra falou comigo, eu preguei, mas a palavra ministrou ao meu coração. É a palavra, meu irmão. Hoje o que a gente vê por aí é todo tipo de invenção. Há igrejas por aí achando que marketing é que faz a igreja crescer. E me perdoe dizer outra grande verdade por aí, tem igrejas que usam até canal de televisão para dizer aos membros, diga aí que eu sou da tal igreja. Quem faz igreja crescer, meu irmão, é o Espírito Santo. Não vá pensar que igreja se compara a marca. Não vá pensar que igreja cresce com o marketing que a Ferrari usa, com o que Dolce Gabbana usa, com o que a marca famosa mundial de relógios, a Rolex, usa, não. Porque quem faz uma igreja crescer é esse bojo aqui de elementos que tinha na igreja primitiva. E hoje eu estou falando só de doutrina, e perseveravam na doutrina. Mas você sabe que há outros elementos fundamentais no crescimento, e a igreja não pode abrir mão de nada, tem que ser o conjunto, é a peça completa. Tem igreja por aí que só se especializa em oração, como eu já falava aqui a princípio. Outra só se especializa em milagre. A igreja tem que ter o conjunto completo, meu irmão. É o conjunto completo. Tem que ter milagres, mas tem que ter oração, mas tem que ter a palavra. Tem que ter a palavra, mas tem que ter o louvor. É o conjunto, é o conjunto. Veja que aqui na leitura de Atos 2, veja que existe um conjunto. Primeiro, perseveravam na doutrina. É um conjunto. Então é nisso que nós temos que nos preocupar. Será que eu estou... E aí eu quero também aqui deixar um alerta para você como igreja, pessoa, santuário. A palavra aqui não é só para a igreja como instituição, placa denominacional. Não. É igreja como organismo vivo, pessoa. Você como igreja de Jesus, como santuário de Deus, tem reservado tempo para ler a palavra, para meditar na palavra. É por isso, irmãos, que hoje, me perdoe aqui a sinceridade, tem gente hoje para seguir todo tipo de falso profeta.
A coisa tá tão séria, irmãos, que eu não sei se eu já falei isso aqui no rádio. Encontrei um cidadão um dia. Preste bem atenção nessa história. Encontrei um cidadão um dia. E quando eu vou parando o meu carro, lá vem ele conversar comigo. Baixei o vidro do carro. E aí fui cumprimentar ele. Fulano, tudo bom, amigo? Bom dia. Ele disse, bom dia não, irmão Ibe. Agora é bom dia com a paz do Senhor. E aí eu disse, ô irmão, glória a Deus, aleluia. Fiz aquela festa, né? Afinal de contas, ele encontrou a Cristo. Eu disse, ô meu irmão, que alegria, viu? Tô muito feliz. A partir de agora, olha, é novidade de vida. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E a gente ficou alegre e tal. Meu irmão, uma semana depois, Deus é minha testemunha, uma semana depois eu encontro a mesma criatura. E aí já não vou dar só bom dia, né? E aí, meu querido, bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Ele disse, a paz do Senhor, irmão Ibe, mas agora não é irmão fulano, não. Eu disse, ah, não? Foi que houve? O senhor mudou de nome? Ele disse, não, agora eu sou pastor fulano de tal. Eu disse, não, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Como é a história, irmão? Repita aqui para eu escutar de novo, como é a história? Aí ele já começou a falar em línguas estranhas. Foi, eu mal saí do carro, ele já começou a falar em línguas estranhas. E nas línguas estranhas, que eram muito estranhas mesmo, ele já foi dizendo para mim o seguinte, homem! Eu digo, oxe, já é Deus falando comigo. Eu disse, opa! Homem, não duvide que eu chamei meu servo, viu? Não duvide não. Eu disse, não, eu vou duvidar nada, eu tô doido, né? Eu tô maluco. Não duvide não. Tá certo. Meu querido, a vida desse homem é uma coisa terrível. É um escândalo atrás do outro. Aceita Cristo uma semana, na outra já é pastor. E eu vou dizer uma coisa para você, o que mais me impressiona não é isso. Eu comecei a perguntar a mim mesmo quando eu saí daquele lugar. Será que vai ter gente para acompanhar ele? Para minha surpresa, pouco tempo depois eu via ele tomando conta já de uma igreja cheia de gente. O pior de tudo não é isso, não é ele dizer que é. Porque hoje tem uma fábrica aí de ministro, irmão, que em toda esquina hoje todo mundo é pastor. Eu sou de uma época que quando um pastor ia lá em casa, meu amigo, era uma coisa estupenda, era uma coisa... Meu pai dizia, olha, vamos arrumar a casa. Minha mãe já se preocupava em fazer uma comida diferente, porque vai chegar aqui o pastor fulano de tal. Era algo maravilhoso, algo, né? Hoje não, todo mundo é pastor. É uma coisa séria. E o pior de tudo é isso que eu falei pra vocês. Eu disse, não, o mais impressionante não vai ser ele dizer que é pastor. Porque hoje a gente tá vivendo esse tempo, infelizmente, mas aí pra minha surpresa, ele abriu uma igreja e tava lá, a igreja cheia de gente. Cheia de gente. Sabe o que é isso? Pessoas que não gostam de escola dominical, que não gostam de culto de doutrina, que não gostam de crescer, de perseverar na doutrina. Como é que eu vou colocar à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, se eu não tenho conhecimento da palavra? Se eu não estudo a palavra, se eu não medito na palavra, tudo que vem eu engulo, tudo que é colocado na mesa eu como. Mas que Deus nos ajude e que a gente essa semana possa aprender muito através dessa palavra, que a gente possa guardar no coração e meditar nela e entender que o crescimento de uma igreja depende desses elementos aqui, como a igreja de Atos, uma igreja que perseverava na doutrina, que nós possamos ter, irmãos, as mesmas características da igreja de Bereia. Paulo e Silas foram pregar lá. Diz a Bíblia que enquanto eles pregavam, o povo estava aqui, ó, consultando a palavra para ver se o que Paulo e Silas falavam estavam dentro da palavra. Crescimento de igreja é isso. Se você não gosta da palavra, seja você líder, seja você membro de igreja, não existe crescimento. É por isso que eu glorifico a Deus e falo daquilo que eu conheço. Não vá pensar que isso é orgulho, que isso é presunção, não. Longe de nós tal coisa. Longe de nós, que o sangue de Jesus nos cubra. Mas essa tem sido a prioridade aqui. Eu vou falar do Ministério Novas de Paz porque é daqui que eu faço parte, é aqui que eu conheço, é aqui que a gente está. E o pastor Francisco Técio tem tido essa preocupação de colocar tudo isso em prática. Tem que ter palavra, meu irmão. Tem que ter oração.
tem que ter jejum, tem que ter amor, tem que haver tudo isso, é o bojo, é tudo, não pode abrir mão de nada. Tem que perseverar na doutrina como um todo. É isso que nós temos que aprender. É isso que nós temos que colocar no nosso coração. Amém? Durante a semana vamos estar estudando os outros elementos, os outros agentes. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração durante a madrugada. Hoje nós estudamos o primeiro agente motivador do crescimento da igreja. Perseverar na doutrina. Guarde bem isso com você. Tem que ter doutrina com testemunho, credo com conduta, palavra com poder e não inverta a ordem. Não aplique o princípio da matemática, a filosofia matemática na igreja. Primeiro tem que ter quantidade, não. Tem que primeiro ter qualidade para depois ter quantidade. Em Jerusalém havia essa ordem, havia esse equilíbrio doutrinário. A Bíblia fala que depois que a igreja começa a cumprir cronologicamente tudo isso, Deus ia acrescentando a muitos na igreja. Hoje tem muita gente que quer começar a obra pelo fim. A obra tem que começar pelo início, respeitando todas as etapas de crescimento. Tem que haver isso aqui, meu irmão. Se não houver, não existe crescimento. Pode até ter quantidade, mas quantidade não significa, em muitos casos, qualidade. É preferível começar uma obra pequena, com sacrifício, com luta, mas sempre pregando a palavra, vivendo pela verdade. E não se preocupe não. Mas, irmão Ibe, a minha igreja não tem rádio como a Novas de Paz, não tem um canal de televisão, a nossa igreja aqui não tem internet. Não se preocupe, meu irmão, viva pela palavra e Deus vai acrescentando. Seja sincero diante do Senhor, ensina a palavra, leva o povo para orar, para jejuar, a fazer como a igreja aqui. Quer um manual do crescimento? Quer um manual do crescimento? Abre Atos capítulo 2 e aí você vai descobrir como é que uma igreja que não tinha nenhum veículo de comunicação como a gente tem hoje, conseguiu levar essa palavra para os 4 cantos do mundo. Tá aqui os princípios. Hoje, irmãos, tem gente por aí. Eu estou aqui agora pregando essa palavra e o WhatsApp da rádio tá cheio de gente comentando aqui. Eu estou vendo aqui um comentário, enquanto eu estou pregando para você, de uma irmã dizendo: olha, irmão Ibe, aqui na minha igreja o pastor disse que a Santa Ceia não tem importância nenhuma, não. Hoje, irmãos, o que a gente está vendo é isso. E você, meu querido, um dia desse eu escutei o pastor Teste dizer uma coisa aqui e eu quero reforçar o que ele disse. Você, meu irmão, tenha cuidado onde você está. Verifique o que é que seu líder tem dito, o que é que tem sido pregado na sua igreja. Não seja Maria, vai com as outras, não. Você tem que ser um crente de Bereia. Porque você pode estar dentro de uma barca furada. Uma barca furada. Leia a palavra, busque conhecimento, se aprofunde na palavra. Hoje, irmãos, tem crente que vai para a igreja só para um ritual, para viver um ritual. Não, hoje é domingo, eu tenho que ir para a igreja. Chega na igreja, não presta atenção em nada. Muitas vezes o pastor diz o que quer lá na frente. Tem gente pregando heresia e ele balançando a cabeça, feito lagartixa. Ô, meu querido, leia a palavra. Seja como os crentes de Bereia. Tenha prazer, dedicação pelo ensino da palavra. Isso aqui é sério. A gente está falando de eternidade. E só existe 2 caminhos, ou céu ou inferno. Isso aqui é sério. E nós temos que ter esse cuidado, essa preocupação. Mas tem gente por aí que não está nem aí, meu irmão. Está nem aí. Está nem aí. E hoje tem muita gente, irmãos, fazendo das coisas, sabe? A obra do Senhor é feita de todo jeito. Não posso falar, porque fulano não vai gostar. Aqui é assim. Não, meu irmão, aqui tem que ser pela palavra. O manual da igreja é a palavra, tem que estar por ela. Goste quem gostar. Ah, mas a igreja só vai ficar com 5 pessoas, não tem problema não, meu irmão. A igreja não é tua, não. A igreja não é tua, não. Quem vai fazer ela crescer é o Senhor. Agora viva pela palavra, aplique os princípios que a igreja primitiva aplicou. E não se preocupe não, e você vai ver o que Deus vai fazer, o estrondo que Deus vai causar aí na tua igreja. Mas não viva para agradar os outros. É por isso que as igrejas na Europa e nos Estados Unidos estão em declínio. São poucas as igrejas que estão tendo condições de crescimento nos Estados Unidos. Na Europa, sabe por quê? Estão tentando facilitar as coisas.
Não, olha, fulano aqui é homossexual e Deus é amor. Dia desse aqui eu li uma matéria, você deve ter visto, deve ter lido, de um bispo aí de uma igreja, dizendo que o homossexualismo era um dom de Deus. Olha que heresia sem tamanho. Olha que conversa do inferno. Pra querer agradar, porque quando ele acabou de dizer isso, a igreja lá, todo mundo aplaudiu. Vamos aplaudir! Pra ficar bonito na fita. E a palavra do Senhor condenando. Aí pra querer agradar fulano, agradar ciclano, não, meu irmão. A Bíblia fala que é pecado e se você não se consertar, é inferno. Mas a igreja vai se esvaziar, não tem problema não, Deus manda outro povo. É assim que funciona, a obra não é minha, a obra é dele. Mas a palavra tem que ser dita. É doutrina. É perseverar nela. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas quem foi que deu o crescimento? Foi Deus, meu irmão. Vai pregando a palavra, vai fazendo a obra. E Deus se encarrega do resto.